Olá, mais um AyanCast aqui nesse episódio muito legal que nós vamos falar sobre meio ambiente. Eu, Marcelo, ao lado da Tainá Rudnick. Oi, Marcelo, tudo jóia? Tudo bom, Tainá? Tudo bem. E o nosso convidado, o geógrafo, eu chamei ele de engenheiro a primeira vez, deram uma bronca aqui, gente, ele é geógrafo, é que a gente está acostumado muito com os engenheiros aqui na Ayan, mas o geógrafo José Roberto Francisco Darren Berendt. Sabia que ia errar, sabia? Viu? Não era pessoal, tá, Zé Roberto? Ele gosta. Ele acha que ele faz isso de propósito, mas não é não. Como é que vai, José? Tudo bem? Obrigado a todos. Marcelo, Tainá, tudo bem? Um prazer recebê-lo aqui, viu? Exatamente. A questão tanto da profissão quanto do sobrenome faz parte do nosso dia a dia, então tá tudo certo. Queria agradecer a todos, em especial a Ayan, por ter nos convidado, e vai ser um prazer falar com vocês aqui hoje. Nós que agradecemos a presença. Você que vai ser o futuro presidente do Instituto Ambiental de Maringá. Exatamente. É um grande desafio. Na verdade, assim, é uma honra e um desafio ao mesmo tempo assumir essa pasta. É uma pasta em uma das cidades consideradas a cidade mais arborizada e uma das cidades com maior índice de sustentabilidade. Então, é um grande desafio ao lado de um prefeito que ele é referência mundial, não só nacional, mas mundial em sustentabilidade. Então, num primeiro momento, que eu já falo, talvez diferente de todos os outros secretários, diretor-presidente ou cargos afins, praticamente 5.500 cidades aí, Brasil afora, a maioria das secretarias de meio ambiente, talvez ele não seria a peça principal de uma administração ou dos olhos de um prefeito. Ao contrário de Maringá, que a gente está entrando com um prefeito que a pasta da sustentabilidade é justamente o carro-chefe e a grande paixão do prefeito. Então, vai ser um desafio e um privilégio muito grande estar à frente. E nós vamos falar desse futuro, mas vamos falar um pouquinho do passado. Fale da sua carreira como geógrafo. Vamos lá. Primeiro, eu sou de Minas Gerais. Eu vim para Maringá para estudar, assim como muitas pessoas. Eu vim para cá em 2006. Tenho uma outra faculdade, eu fiz uma faculdade de informática antes de ter feito geografia. Talvez a primeira grande diferença, aí falando até para aqueles que são os futuros profissionais, na época que eu escolhi fazer geografia, quando falavam que eu saí da área de informática, eu fiz tecnologia em processamento de dados, e a primeira coisa que todo mundo me perguntava é o que processamento de dados tem a ver com geografia. Hoje, com os usos das geotecnologias, sensoriamento remoto, é algo que está natural. Mas em 2006, quando eu vim para cá, esse talvez foi o meu primeiro grande desafio enquanto acadêmico, de entender o que tecnologia e geografia tinha essa interligação. Mas você já tinha isso em mente? Já tinha isso em mente. Você já sabia que queria usar ali, combinar. Exatamente. Eu tinha já um apreço pela geografia e sabia que a evolução natural a gente estava começando a falar de sensoriamento remoto e geotecnologias, mas ainda era uma coisa muito, muito pequena, mas eu consegui ver que era um futuro promissor. E hoje a geografia, principalmente aí nos últimos 10, 15 anos, teve uma evolução muito grande na inserção de profissionais em cima desse tipo de uso. Então, enquanto acadêmico, começou ali em 2006, 2009 para 2010 eu acabei entrando no Instituto Ambiental do Paraná, na época, como estagiário. Fiquei por 2 anos ali como estagiário. Quando acabou meu estágio, eu fui para a Prefeitura de Maringá. Existia uma demanda, que inclusive é uma demanda não só daquela época, mas é uma demanda constante em Maringá e em qualquer outra cidade. Se a gente for analisar do ponto de vista de processos ambientais, todas as prefeituras acabam sendo o maior usuário do sistema de licenciamento. Uhum. Então, assim, enquanto você tem uma indústria que vai fazer uma licença, uma atividade comercial em serviço, a prefeitura como um todo, desde a parte de obras de infraestrutura, pavimentação, galeria, aterro, gestão de resíduo como um todo, então a maior utilizadora do sistema de licenciamento, na época ainda tinha muita divisão entre IAP e o município só executando, e o IAP, à época, apenas como o licenciador,
mas os municípios são os maiores demandadores desse tipo de usuário desse sistema. E, na época, então, o prefeito Silvio Barros, eu era estagiário, ele me convidou, quando acabou meu estágio, para assumir uma posição na prefeitura para fazer os licenciamentos das obras e serviços da prefeitura. Então, esse foi o meu início lá, com então, o prefeito Silvio Barros. Dali para cá, a gente foi evoluindo, tinha alguns desafios em termos de licenciamento. Eu lembro que o licenciamento da pedreira municipal, à época, foi algo interessante. Tinha o gabião de dentro do Parque do Ingá, que também foi uma obra que nós tivemos que licenciar. A erosão do horto municipal, a erosão do horto... Do horto municipal não, desculpa, do horto. Tinha uma erosão ali dentro de uma ação civil pública que a gente também fez o acompanhamento da parte ambiental. Então, sim, são diversos assuntos. O contorno da UEM, teve ali o prolongamento da Rua Cristal. Então, assim, teve diversas ações que, do ponto de vista da engenharia, tinham os projetos e, do ponto de vista ambiental, tinham os licenciamentos para que as obras pudessem acontecer. Então, eu acabei participando da administração naquele momento, enquanto E aí você já tinha se formado? Aí eu já tinha me formado. Quando eu fui para a prefeitura, foi logo que eu me formei e eu fui para lá. Você está em casa, né, agora? Sim, estou em casa. Exatamente. Exatamente. E eu tenho, dentro da minha carreira, um grande prazer de 2015, fiquei um tempo na prefeitura, em 2015 eu fui convidado para retornar ao Instituto Ambiental como chefe do lugar que eu comecei como estagiário. E ali eu tive como chefe regional. Fui diretor de duas pastas, que é a diretoria, sendo talvez mais prático, assim, a nomenclatura era outra, era a diretoria de emergências ambientais, mas seria a diretoria de fiscalização e a diretoria de licenciamento de atividades poluidoras. Então, dentro da minha carreira, eu tive o prazer de começar como estagiário e assumir posições de alta liderança, de onde eu comecei como estágio. Depois fui secretário de Meio Ambiente em Londrina ainda, um tempo como empresário, além de ser conselheiro do CREA nesse período, e agora tendo o prazer do grupo que a gente que já fazia parte, estar retornando aí como liderando o Instituto Ambiental de Maringá agora. Qual é o seu desafio principal agora, de imediato? Olha, os desafios que nós temos dois grandes desafios que o prefeito nos passou com algumas situações. Assim, a principal delas hoje, o licenciamento ambiental é uma das maiores demandas, é inerente à atividade, mas nos últimos anos há um questionamento muito grande de todos os setores, desde o setor empresarial, quanto do setor aí das empresas que prestam consultoria, das empresas que fazem projetos, que ele acabou ficando muito moroso, e o que deveria ter vindo para o município para dar uma maior agilidade acabou se tornando aí um desgaste, vamos dizer assim. Então, a gente conseguir resgatar o princípio do motivo da criação do IAM, que conhecendo assuntos locais, os processos se tornassem mais ágeis, garantindo, é lógico, qualidade, uma vez que a gente está falando de proteção do meio ambiente. Esse, com certeza, é o nosso maior desafio. E, junto disso, nós trabalharmos aí com uma revalorização, vamos dizer assim, das unidades de conservação, em especial aí o Parque do Ingá, como o grande cartão postal e a grande ferramenta de sustentabilidade que a gente tem à disposição, e na leitura tanto do prefeito quanto minha, e aí inclusive foi o lema da nossa campanha, Maringá Merece Mais. Entendemos que assim, o Parque do Ingá tem todas as ferramentas e condições de ser algo maior, e o que eu tenho falado aí para as pessoas, antigamente, até num período, mais ou menos quando eu vim para Maringá, um pouquinho antes até, as pessoas, quando vinham para Maringá, as pessoas falavam que não vinha para Maringá se não fosse visitar o Parque do Ingá. Era uma condição para a pessoa falar que veio a Maringá, era ter ido nas áreas públicas protegidas. E isso parece que se perdeu o tempo. É até uma memória de infância, porque eu também vim para Maringá estudar, e lá, nessa época aí, 2005, 2006, eu era criança, eu vinha visitar meus tios aqui, e a gente tinha que ir ao Parque do Ingá, independente
da época do ano, ali, se a gente... O Parque do Ingá é Pra cá. icônico, né? Mas o que está acontecendo realmente com o lago? Existe uma solução? Está sendo feita alguma coisa? Olha, eu acho que assim, onde nós estamos aqui, falando até para o pessoal das engenharias, eu acho que nós estamos no lugar certo para discutir esse tipo de situação. Existem diversas teorias, diversas hipóteses, desde aqueles que falam que é por conta da retirada de água do subsolo para as edificações. Eu entendo muito que o principal problema é a recarga da área próxima e a gente tem uma impermeabilidade muito grande em todo o entorno da bacia. Se a gente for pegar ali, desde, vamos dizer assim, ali da Praça da Pernambucanas, indo próximo ali do Instituto Ambiental do Paraná, agora Instituto Água e Terra, o shopping, se a gente for pegar toda aquela região para baixo, que é onde a recarga do aquífero, ele começa ali, ele não necessariamente está apenas num ponto dentro do próprio... o Parque do Ingá, ele é consequência do que está na bacia e não a causa principal. Então, se a gente for pegar toda essa região, tem muito pouca área de impermeabilidade. Então, essa necessidade de uma revisão e talvez a gente conseguir aumentar pontos de maior permeabilidade na bacia é algo que a gente vai precisar pensar em conjunto aí com soluções de drenagem mais inteligentes. Existe um trabalho em andamento que a partir de 2025 a gente vai analisar se de fato vai ter os resultados que se esperam, que em 2 pontos eles estão fazendo o redirecionamento da água da drenagem para dentro do lago. Então, aquilo, por mais que a gente não tenha a permeabilidade e a recarga no solo, a gente vai ter um maior direcionamento da água de chuva para que vá direto para o lago. De uma determinada forma, isso tende a aumentar a água, mas a hipótese que a gente vai ter a partir daí é se essa água, talvez ao longo do tempo, a partir do momento da chuva, talvez ela já não vai seguir o seu curso. Mas são os pontos aí... As edificações não têm nenhuma responsabilidade? Ou não foi investigado isso? As edificações é o que se falam, como tem várias edificações ali na região que coincidiu, né? Que utiliza a água do subsolo. Então, assim, existe várias unidades que utilizam água do subsolo para consumo humano. São os famosos, como o pessoal chama de poço artesiano, poço tubular, falando mais técnico ou menos técnico, mas tem muitos poços tubulares nessas áreas. Talvez a somatória do poço tubular com a própria impermeabilização é uma somatória de fatores que acarretaram com essa consequência. E esse, de fato, está dentro dos desafios que a gente vai precisar enfrentar a partir de 2025, mas entendemos que tecnicamente é possível retornar o cartão postal que todos tanto gostam de Maringá. E marcou a infância de muita gente, marca a história da cidade. E é isso que a gente precisa imprimir essa condição desse contato com a área ambiental de novo nas crianças, porque é isso que a gente vê que talvez ao longo do tempo ficou um pouquinho perdido essa condição de ser prioritário para todas as crianças de um determinado período. Vamos lá, não vou dizer que você não tinha infância, mas parte da infância era ter aproveitado o Parque do Ingá, e isso eu acho que a gente precisa retornar. E justamente para a educação ambiental também, né? Exatamente. É um museu aberto ali, né? Exatamente. Educação ambiental se faz muito em contato direto. Eu tenho discutido aí com a equipe da parte de educação ambiental que nós precisamos fazer uma reformulação, até porque hoje tem muitos assuntos que a gente considerava de educação ambiental que aparentemente era só uma matéria à parte, mas muito disso hoje está incluso dentro de matérias como a própria geografia, química, física. Então, hoje você vê em alguns materiais didáticos, parte do que talvez na minha época ou em épocas anteriores era muito engessado. Você só tinha aquela fórmula porque tinha aquela fórmula. Hoje você tem a fórmula contextualizada dentro de um ambiente cotidiano. Então hoje a educação ambiental, eu sempre falo que para as crianças tem muita coisa acontecendo, porque, por exemplo, a disciplina de geografia hoje ela é muito mais contextualizada num ambiente do dia a dia do que só aquela situação. Vamos analisar, ou melhor, vamos decorar a margem direita, a margem esquerda do Rio Amazonas. Então,
por ter essa condição, a educação ambiental, ela dentro do currículo regular, ela já vem acontecendo e a gente precisa ter algo a mais. E o contato direto com a natureza é fundamental para que a gente tenha tanto crianças como adultas com maior consciência da preservação. Você falou sobre as árvores em Maringá, né? Ao mesmo tempo que elas são também outro cartão de visita nosso, e tem toda uma beleza natural, o que atrai também muita gente para cá, mas também tem causado muito transtorno. O problema são o quê? Só a qualidade das árvores, o tipo de árvore que é escolhida, ou o próprio envelhecimento natural, ou o corte que é feito ali por causa dos fios, né? Porque nós não temos nada subterrâneo para encobrir esses fios. O que pode estar acontecendo assim para tantas árvores? Olha, a primeira coisa, e aqui eu acho que assim, é um conceito que a gente precisa deixar claro, que a arborização urbana, enquanto ele é um conceito urbanístico, ele também é ambiental, mas ele é um conceito muito urbanístico dentro de um ambiente construído. Então, dentro de um ambiente construído, na qual a paisagem não é uma paisagem natural, ela demanda manutenção. Assim como quando a gente está falando de engenharia civil, de construção, então, assim, a partir do momento que eu entrego uma residência, eu tenho um manual de conservação. E talvez a gente precisa reforçar muito esse tipo de conceito, que a arborização urbana, ela demanda manutenção. Então, eu não faço assim, o projeto de construção da paisagem da arborização de Maringá é linda, é maravilhosa, ela foi pensada para o futuro, para o conceito aí de ter árvores florindo durante vários períodos do ano, mas ela demanda manutenção. Então, e a manutenção é poda, é substituição, de repente, adubação, controle de formiga, controle de cupim. Então, assim, a gente tem que pensar a arborização urbana como uma prática de engenharia e não como algo natural. Eu acho que esse talvez é a grande visão que a gente precisa, porque assim, se a gente deixar como elemento natural, é natural que a árvore cumpra seu ciclo e caia. Isso ela não está inserida no lateral, né? Ela está ali do lado do asfalto, ela está na área urbana. Isso, ela faz parte desse ambiente construído. Então, assim, a gente precisa saber se a permeabilidade no entorno dela está de acordo, se as raízes dela estão de acordo, ela tem interferência com o sistema de água, com o sistema de esgoto, a parte de iluminação pública. Então, todos esses elementos têm que ser considerados, seja para manutenção, para substituição e, eventualmente, adequação. A gente tem que levar em consideração também que uma das vantagens da gente pensar aí a longo prazo é que a gente pode identificar aquilo que deu certo e, eventualmente, aquilo que também, em alguns momentos, não deram certo, ou que a gente hoje tem pesquisa e consegue comprovar que tem alguma espécie que seja melhor ou pior para uma determinada região. Mas eu acho que a gente talvez deveria sair um pouquinho de um conceito mais, digamos assim, filosófico, e vamos aproveitar que nós estamos no ambiente para esse tipo de discussão e para um ambiente justamente técnico. Porque a arborização urbana, ela fazendo parte da paisagem construída, ela demanda as necessárias manutenções. Então, por exemplo, existe o conceito do terço final da vida útil de uma determinada árvore. Então, tem momentos que é necessário você fazer a substituição e o manejo dela para que não acaba caindo aí e tendo um sinistro contra um carro, ou infelizmente alguns casos que a gente já aconteceu de uma pessoa. Até a gente estava falando em questão de história. Quando eu assumi um dos cargos de liderança, talvez o meu maior desafio foi assim, um dos primeiros documentos que chegou para eu assinar foi uma indenização decorrente da morte de uma pessoa por conta da árvore? Por conta de uma queda de uma árvore. E eu chamei a minha equipe e falei, eu não espero não assinar um outro documento como esse. Então, assim, a gente precisa, de novo, pensar tecnicamente. Se a melhor solução for o manejo daquela árvore, a gente não pode só pensar em manejo e não pensar em substituição. Então, o ciclo completo da árvore, ela é plantio, as podas de condução, adubação.
em determinado momento, a substituição por uma outra espécie para que ela continue seu ciclo. Então, assim, é isso que eu acho que é fundamental a gente pensar nesse processo de manutenção constante da arborização enquanto elemento, digamos, técnico de engenharia. Concordo. Você estava... Vou voltar um pouquinho, porque você falou ali da questão do licenciamento, né? Que é um dos objetivos aí, tornar esse processo mais ágil, menos burocrático, pelo que eu entendi. Queria que você falasse um pouquinho, quem precisa procurar o licenciamento? É industrial ou às vezes a pessoa de um comércio, de uma residência vai precisar disso também? Quando buscar o Instituto para isso? Tá. Em maneiras gerais, o licenciamento ambiental, ele, por regra, ele é para todas as atividades que são poluidoras ou degradadoras de qualquer maneira do meio ambiente. Nós temos algumas regras gerais. Passando em termos gerais, a gente tem atividades industriais de todas as categorias, eles são passíveis de processo de licenciamento ambiental. Alguns casos, o licenciamento completo, ou licenciamento simplificado, mas ele precisa de uma análise e de um controle, principalmente porque, assim, a gente tem que pensar nas externalidades. O que aquela atividade vai gerar para os terceiros. É esse talvez assim, um conceito geral. Então, a gente tem ali problemas ou impactos com água, com solo, com o ar e com resíduo. Esses são assim, os conceitos principais. Então, assim, se eu tenho uma atividade que gera resíduo, uma atividade industrial que gera resíduo, eu preciso controlar esse resíduo. Eu tenho uma atividade que, por exemplo, eu tenho um produto perigoso, que se acontecer alguma coisa dele chegar em contato com a água, ele causa problema. Então, assim, em termos gerais, a gente tem as atividades industriais, atividades de comércio e serviço que tenham resíduo perigoso, então, por exemplo, postos de combustível, atividades hospitalares, são atividades que são grandes demandadoras, alguns outros tipos de atividade comercial e serviço, como supermercados, até talvez assim a gente não se atente no dia a dia, mas, por exemplo, o fim do dia de um supermercado vai ter uma grande quantidade de resíduo gerado, desde hortifruti, quanto a parte de embalagens. Então, essas atividades a gente precisa fazer o controle. Algumas atividades ligadas à parte da infraestrutura, como edificações e loteamentos. Aí a parte de loteamento é que a gente tem um desafio em termos gerais, talvez não tanto para Maringá, mas aí até a gente tem casos aí da região, porque a gente tem uma série de regras para cumprir, desde... eu sempre falo que quando a gente vai falar do licenciamento de um loteamento, a gente está falando de uma parte que é a parte técnica, mas uma parte que é a parte social, que é o sonho de todo brasileiro, que é morar em um lugar digno. Então, assim, a gente precisa analisar se aquele terreno ele tem condição de ser feita edificação, se ele tem um lençol freático raso ou não para determinado tipo de infraestrutura. De repente, em alguns lugares, a gente sai da arborização urbana e vai para a paisagem natural. Talvez ele tenha alguma árvore, alguma floresta que precisa ser feito o manejo, ou por conta do empreendimento, ou por conta da infraestrutura associada. Então, por exemplo, todos os loteamentos a gente tem que fazer sistema de drenagem, e o ponto final de uma drenagem é o rio. Então, para chegar até o rio, você tem que passar por uma área de preservação permanente. É inerente da atividade. Como fazer isso da melhor maneira para causar o menor impacto possível? Então, esses são elementos que a gente acaba analisando dentro do processo de licenciamento. Na sua experiência, durante todo esse tempo, junto com o meio ambiente, quais são os principais problemas que você encontrou? Quais são as principais irregularidades que a gente pode encontrar em Maringá? Olha, em Maringá, talvez assim, a maior demanda que a gente tem direta é a parte de manejo inadequado da arborização urbana. Então, assim, a arborização urbana ela é um bem público e precisa... hoje, quem faz a gestão disso é o município. Então, por vários fatores, desde de uma ineficiência na prestação de serviço, o particular acaba fazendo fazendo de maneira inadequada e ilegal. Nesse caso, ele mesmo vai fazer a poda? Ele faz a poda e a erradicação. Então, assim, a gente tem tanto a erradicação, que é algo que é comum, e a poda, em especial a poda drástica. Então, a pessoa faz sem a técnica adequada. Dentro da arborização urbana, a gente tem algumas técnicas, como, por exemplo,
infelizmente é comum a poda em V, que é algo que acaba sendo feito por conta da fiação, mas assim, a gente tem a poda de levante, a gente tem a poda de condução, são algumas técnicas para que a gente possa conduzir e manejar aquela árvore Porque de maneira adequada. né? Exatamente, Faz o equilíbrio exatamente. Então, dependendo de como você faz essa poda, ela pode comprometer a funcionalidade, a estrutura dela. Então, é por isso que hoje não se autoriza o particular fazer, e sim somente o público é feito. Mas é uma irregularidade que é muito comum. A parte de gestão de resíduo é algo que é extremamente comum a gente ainda encontrar. Assim, existe a percepção de muitos que, e isso também faz parte do princípio da parte ambiental, que eu tenho a externalidade positiva é minha, ou seja, quando eu ofiro receita é minha e os problemas causados da atividade é do terceiro, em especial da prefeitura. Isso é uma coisa que a legislação ela não permite. Então, se você gerou um determinado resíduo, é responsabilidade sua da destinação. E a gente acaba vendo muito, mas a prefeitura que tem que fazer isso por mim, e na verdade a lei fala que quem gera é responsável por toda a cadeia do início ao final. Então, eu costumo falar que muitas vezes algumas irregularidades é falta, e aí a gente volta o termo educação ambiental, mas a conscientização do que são as obrigações do setor empresarial. Então, assim, a gente tem é lógico que Maringá a gente tem uma situação ainda muito privilegiada, porque roda muito bem, mas em alguns casos você ainda vê um ou outro empresário renegando esse tipo de situação. Então, são os desafios aí mais comuns que a gente vai enfrentar a partir de 2025. Você percebe que a legislação é bem robusta, mas existem algumas coisas que você acha que tem que avançar, precisa avançar ainda na legislação? Sim, isso inclusive a gente estava discutindo aqui antes que eu estou escrevendo um livro, e um dos assuntos a gente precisa evoluir, mas a gente não pode falar disso. Dentro da área ambiental a gente tem alguns dogmas, e assim, grande parte do arcabouço legal que a gente tem, ele é da década de 80, início dos anos 90. Do ponto de vista de estrutura legal e de princípios, ela é muito robusta, mas o que eu defendo muito, e aí talvez eu traga um pouco do que da minha outra formação enquanto informática, que não necessariamente a gente precisa mudar critérios e padrões, mas muitas vezes a gente precisa mudar procedimento. Então, vamos pegar um exemplo aqui da construção civil. A construção civil ele é uma tipologia que a gente já tem muito bem os elementos definidos e, por consequência, as externalidades. Então, assim, a gente já sabe como que tem que fazer o gerenciamento de resíduo, a gente está numa cidade que é uma cidade planejada, então a gente tem rede de água, rede de esgoto, então, assim, a gente tem uma cidade que a gente tem a infraestrutura de suporte para aquela edificação muito bem estabelecida. Mas a gente ainda tem uma regra que é da década de 90, e quando a gente pega a regra, se a gente for pegar o princípio dela, ela ainda não fala em computador, ela ainda fala... Então, assim, a gente precisa atualizar os conceitos de outrora para a realidade que a gente tem hoje. Então, o que eu vejo que a gente precisa evoluir muito é nesses parâmetros. Seria ali na aplicação, talvez. Exatamente. Né? Exatamente. A gente precisa evoluir, fazer aquilo que tem que ser feito de uma maneira mais simples, mais simplificada e levando em consideração aquele conhecimento que foi aprendido. Porque, assim, a gente tem... eu costumo falar que na década de 80 e a década de 90... a área ambiental ela era vista muito como algo à parte, que você, vamos lá, falando em termos de engenharia, você fazia seu projeto e depois tentava compatibilizar. Agora não, a premissa de qualquer projeto já começa a pensar na sustentabilidade. Sim. Então, assim, a gente tem essa mudança que hoje você começa o escopo do seu projeto já pensando em atender o que a norma fala. Antigamente você fazia seu projeto e depois tentava encaixar. Depois ia lá, depois tentava encaixar. Alguma coisa. E assim, a regra não mudou para entender que a engenharia evoluiu a ponto de isso se transformar em premissa inicial de projeto. Então, por exemplo, se você... vamos lá, a gente estava falando de loteamento. Então, você tinha que fazer uma sondagem para fazer uma análise. Hoje você não faz um projeto sem ter sondagem para você começar seu projeto. Então, você já sabe se você pode especificar algo de uma maneira que atenda a requisitos ambientais, não necessariamente só esperando que o órgão fale o que possa ou não possa. Então, assim, esse tipo de
de integração, e assim, eu tenho essa leitura que às vezes falta uma integração entre público e privado para entender que muita coisa já está acontecendo e talvez essa adequação normativa para atualizar e deixar algo mais de acordo com aquilo que a gente Com a realidade que a gente tem hoje, exatamente, né? De tecnologia inserida e tudo mais. Você está falando também dessa não é dificuldade, a busca de uma facilidade para as pessoas entenderem melhor o meio ambiente no seu dia a dia. Fala um pouco do seu livro. Eu ao longo desse tempo todo, eu resolvi, no meu dia a dia, eu tento falar de meio ambiente muitas vezes de uma linguagem mais simples, mais prática. Talvez assim, relembrando a minha época de diretor de fiscalização, e talvez como um exemplo prático, falar sobre a lei de crimes ambientais e o decreto que regulamenta a lei de crimes ambientais talvez é muito longe para um cidadão comum. Mas quando a gente pega as mesmas regras e princípios e traz, por exemplo, para o Código de Trânsito Brasileiro, eu falar que, por exemplo, eu estar sem licença ambiental é a mesma coisa que eu estou dirigindo sem uma carteira. Ou então eu estou falando em risco de poluição. Tentar trazer, por exemplo, eu estar sem carteira é uma coisa, eu me enquadraria em um determinado artigo da lei. Se eu estou sem carteira, dirigindo a 150 por hora próximo de uma escola, eu tô assumindo riscos diferentes de apenas estar sem carteira. A lei de crimes ambientais tem implicações muito semelhantes. Então, por exemplo, com crimes de poluição e crimes e algumas situações administrativas, por exemplo, como a falta de licença. Então, às vezes, você trazer esse tipo de linguagem do dia a dia faz a pessoa conseguir entender de uma maneira mais prática aquilo que ele tem que cumprir. E é o que eu tenho, assim, é o que eu tento fazer no meu dia a dia, é a gente tentar ser o mais técnico possível, mas entender que comunicação não é aquilo que você fala, é o que o outro entende, e talvez você se colocar na visão do outro para explicar. O empresário, quando a gente está falando, por exemplo, a gente estava falando de licenciamento de uma indústria, o que está na cabeça dele é produzir aquilo que ele se propôs enquanto indústria e não talvez falar sobre o resíduo dele. Então, a gente colocar de uma outra forma, você consegue talvez atingir seu objetivo muito melhor, mais fácil. Então, a partir disso, eu comecei ao longo do tempo a escrever alguns textos do dia a dia, de perguntas que as pessoas nos fazem, de situações inusitadas que acontecem aí no dia a dia, que a gestão ambiental, como a gente fala, desde a construção de uma indústria, uma edificação ou até um produtor rural, o espectro de informações que a gente tem é muito grande. E a gente acaba vendo muita linguagem técnica que não é acessível para todos. E aí o que eu estou tentando trazer é justamente um livro daquele, isso aqui eu consigo entender e consigo visualizar o porquê é importante eu proteger e eu atender a norma de uma maneira mais simples. Então, tem o nome do livro? Ele é um livro com várias histórias? Desculpa. É um livro de várias histórias. Esse primeiro, assim, a gente acaba já tentando evoluir e pensando em mais, mas esse é o consultor ambiental, o guardião do tempo. E justamente porque é uma das maiores dores que o profissional da área da consultoria, ele precisa transmitir para o cliente dele que ele vai contratar um serviço, o prazo regulamentar de um processo é de 6 meses, infelizmente ao longo do tempo a gente acabou vendo que é muito comum e infelizmente a gente também, é um erro, eu acredito que é um erro coletivo, aceitarmos que um prazo de 6 meses e não atender o prazo de 6 meses é algo normal. Então, o nome do livro é justamente para a gente fazer uma reflexão de que a gente precisa colocar a área ambiental como prioridade, e prioridade também é atender tempo, porque o empresário ele tem um cronograma, ele tem obrigações, assim como o consultor, e o setor público também precisa ter uma equipe, uma estrutura que atenda o desejo de todos. Qual o nome dele mesmo? Consultor ambiental, guardião do tempo. Que bonito. Ilustrado. É formado em informática, geografia, agora é escritor. Escritor, exatamente. Professor de PT. Ilustrado, né? Um livro ilustrado, exato. O livro ele é uma parceria, nós estamos aí em 4 pessoas, são 2 publicitários, uma ilustradora, a Cibele Santos, que tem um trabalho bem interessante. É conhecido demais. Fica um convite para todos, para quem quiser conhecer. Então, a gente está fazendo um trabalho
é bem gratificante, e a gente vai passando alguns textos aí para algumas Para 2025? validarem, e tá bacana. Para 2025 esperamos que ele esteja disponível. Ótimo, vai estar do Instituto, já estará com o livro na mão. Pois é. Já plantou uma árvore, já... Para finalizar, já tem o filho, a árvore a gente tem um Várias histórico aí, aí, né? Graças a Deus a gente já plantou bastante coisa, e a expectativa Mais do que para 2025 a gente ultrapassar aí algumas metas, então acredito que com isso a gente fecha a triade. Zé, um prazer aqui recebê-lo aqui nos estúdios aqui da Iancast. Tainá, você gostou? Adorei. E queria te pedir para deixar aí um último recado para o pessoal, para quem está escutando a gente, para quem está interessado se faz talvez geografia ou não, né? Ou quem está se formando agora, você falou que tem muito campo aí nessa parte de tecnologia. Deixa Primeiro eu queria agradecer, mais uma vez agradecer a vocês, agradecer à diretoria da IAM pelo convite. E dentro do sistema Confiacrea, hoje eu tenho o prazer de fazer parte como conselheiro e represento a geografia dentro do conselho. Todas as áreas que nós estamos aí, desde a geografia, as engenharias, são áreas que buscam a solução de problemas e uma melhoria da qualidade de vida para as pessoas. Então, nós defendemos e temos paixão daquilo que a gente faz, e esperamos aí que o futuro seja um futuro promissor. Para aqueles que quiserem nos acompanhar, depois posso deixar aí as redes sociais, tanto o pessoal quanto do Instituto a partir de 2025, e nos colocamos à disposição para novos debates, novas conversas, que falar sobre meio ambiente é prazeroso, e eu acho que isso também necessário também. Exatamente. A gente acaba, com esse tipo de diálogo, mais uma vez, a gente acaba tirando uma barreira daquilo que, para alguns setores, o meio ambiente é visto como, assim, para a população em geral, ele tem uma visão muito, talvez mais aberta. Para o pessoal técnico, às vezes, tem uma reticência maior. E o que a gente tenta trazer é uma conciliação, que no fim das contas a área ambiental é uma possibilidade de melhoria da qualidade de vida para todos, para a geração atual e para a futura. José Roberto, sucesso, tá? Em frente ao Obrigado. Instituto. Tá? Muito obrigado. Estamos aqui torcendo, temos certeza que nós precisamos do Instituto também. Com certeza. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um Iancast, eu e a Tainá, e te espero aqui no próximo episódio. Lembrando que esse podcast é graças à Lei de Fomento, ao edital dos termos de fomento do CREA Paraná. Tá mais. Tchau, tchau.